certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre. Capítulo 2, de versículo 2, 3 a seguir, o Senhor Jesus nos disse, tocai as trombetas em Sião, dos altos dos montes, perturbará todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor virão sobre a face da terra. Glória a Deus, aleluia. Queridos e amados irmãos, essa meditação aqui, Jesus está dizendo para que nós pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus está dizendo, tocar as trombetas é pregar o Evangelho dele em qualquer lugar desse planeta, qualquer lugar aonde que a gente estiver, porque ele disse, que o dia dele virão sobre a face da terra. Logo mais ele dará ordem, o Deus vivo, o Deus de Israel, para o seu povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele disse-lhe também, perturbará os moradores da terra. Mas por que, pastor, perturbar o morador da terra? Assim diz o Senhor dos Exércitos, para perturbar os moradores da terra com a palavra de Deus, para que haverá um arrependimento na vida daqueles que não se arrependeu dos seus pecados, glória a Deus, aleluia, para que se prostre diante do Filho do Homem, para que se prostre diante de Jesus Cristo, porque o tempo é breve, Jesus está voltando, não há tempo mais de nós ficar angustiados em dois pensamentos. Agora é a hora de todos os moradores da terra se arrepender verdadeiramente dos seus vossos pecados e confessar que o Senhor Jesus é o Salvador do mundo. Somente Ele pode salvar toda a humanidade terrena. Glória a Deus, aleluia. Então a Bíblia diz nessa palavra, tocai as trombetas do alto dos montes, é pregar o Evangelho para todos os moradores da terra, para que a humanidade terrena venha ficar, louvado seja Deus, ouvir essa palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Perturbar, meus irmãos, que Jesus fala, é pregar o Evangelho, é perturbar os moradores da terra com a palavra de Deus, para que a humanidade, aqueles que não deixaram das suas iniquidades, aqueles que não deixaram do seu pecado, para que eles se arrependam enquanto é tempo, glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele disse, que a ira do Pai dele está próxima. Jesus disse que a ira do Pai dele está próxima, louvado seja Deus. A ira do Deus vivo, a ira do Deus poderoso está chegando sobre a face da terra. A ira de Deus, nosso Pai. A Bíblia diz que a ira de Deus, nosso Pai, ela vai cair sobre os desobedientes, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem. Essa é a ira de Deus que vai cair sobre a face da terra, sobre a humanidade desobediente, aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem. Glória a Deus, aleluia. E eu deixo essa meditação aqui, em nome de Jesus Cristo. Vou passar para a minha filha Tainara trazer a meditação da palavra do Senhor. Eu tenho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de vida. Aleluia, Jesus. Para que possamos estar com Ele, firmar os nossos passos na rocha. Glória a Deus, aleluia, na palavra do Senhor. Porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus. Antes de estar iniciando aqui na palavra, glória a Deus, aleluia, vamos fazer uma oração para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. E você que está me ouvindo, que possa ser alcançado pelas bênçãos do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos encontramos aqui diante da sua presença, ó Rei de Israel Todo-Poderoso. Que o Senhor possa nos fortalecer nessa caminhada, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo, aleluia, estiver alcançando a voz desse som, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa, Senhor, alcançar todos os que estão, Senhor, ao nosso redor, para que possam ouvir a sua palavra, ó Senhor, e receber as boas novas da salvação. Que o Senhor venha curar os que estão enfermos, que o Senhor venha libertar os que estão presos nos vícios do pecado. Que o Senhor possa trazer, Senhor, uma renovação na mente e no coração de cada um, Senhor. Ó Pai querido, repreenda todo mal, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, e que por meio dessa palavra possa entrar no coração daqueles que ouvirem e não deixarem entrar no ouvido e sair pelo outro, mas deixarem a palavra penetrar em nossos corações. Que o Senhor possa tocar, Senhor, dando livramento, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Dando livramento, Senhor, para muitos que estão, Senhor, aqui. Livramento da morte, livramento, Senhor, da enfermidade. Que o Senhor possa, Senhor, fortalecer, Senhor, e abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus se encontra em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. As palavras que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Glória a Deus, o Senhor ele está batendo na porta dos corações. Porque o Senhor Jesus ele quer entrar nos corações. Jesus quer fazer libertação. Jesus quer transformar. Jesus quer, aleluia, que você ouça a palavra dele e deixe essa palavra entrar no seu coração. Aleluia, quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, é a palavra de Deus, é Jesus querendo entrar nos corações. Glória a Deus, aleluia, porque é preciso, aleluia, ouvir a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus entrar no coração. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus disse, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quem abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, Jesus, aleluia, vai entrar na sua casa. E a partir daí a sua vida é de Jesus. Você vai viver para Jesus. Todos os seus desejos, as suas vontades serão segundo, aleluia, a vontade de Deus. Não mais as suas próprias vontades. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor Jesus está batendo na porta dos corações. Aleluia. Eu sei que às vezes você pode estar andando de um lado para o outro, preocupado o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, o que vai vender. Aleluia, o salário que você vai pegar. Preocupado com coisas terrenas. Mas eu vou te falar que Jesus ele está batendo na porta do seu coração. Que o mais importante, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Jesus disse, buscar primeiramente o meu reino. Aleluia, as outras coisas a vós serão acrescentadas. Aleluia, primeiramente, busque o reino. Busque a palavra de Deus. Busque a presença de Deus para a sua vida. Jesus disse, passarás os céus e a terra. Aleluia, mas as minhas palavras não vão passar. Tudo aqui nessa terra tem as suas necessidades que precisam ser cumpridas. Mas Jesus disse, aleluia, que não podemos deixar a palavra de Deus em segundo plano. Não podemos deixar a palavra de Deus, aleluia, para depois. Mas, aleluia, cumpri-la enquanto é tempo. Porque Jesus está batendo na porta dos corações. Aleluia, por meio da palavra. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas a vós serão acrescentadas. Porque sabemos que a humanidade está excessivamente preocupada com o que vai fazer. Aleluia, muitos já estão entrando em depressão, muitos já estão quase tirando a sua própria vida, porque já não suportam mais os problemas. Por isso que Jesus disse, e Ele está falando por meio da palavra, busque primeiro o meu reino e a minha justiça. Aleluia, tudo que você precisa, todos os seus problemas, Ele vai resolver. Glória
aleluia. Bendito Glória a Deus, aleluia. Compartilha, meus irmãos, diretamente aqui da Avenida Guter Hans, Campo Grande MS, com a missionária Tainara pregando. A palavra de Deus vem para nos, aleluia, nos mostrar. Deus é maravilhoso. Oh, glória! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for por Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse que vai aliviar os que estão cansados, sobrecarregados. Glória a Deus, aleluia. Mas você precisa vir até Jesus, porque Ele disse: vinde a mim. Ou seja, você precisa chegar a Deus. Aleluia, tomar uma decisão de servir a Cristo, deixar o seu pecado, porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, aleluia, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você precisa seguir a Jesus, você precisa, aleluia, ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé verdadeira é aquela que é segundo a palavra de Deus. Porque existe a fé natural, aquilo que os seus olhos vê, você crê. Mas Jesus está falando, aleluia, agora, que você crê, aleluia, crê na palavra. E por meio da palavra, você ser convencido dos pecados. Porque Jesus disse, aleluia, que vou para o Pai, mas vos deixarei o Espírito Santo que vos guiará em toda a verdade. Jesus disse também que o Espírito Santo convenceria o homem, o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo iria convencer, mas para o Espírito Santo convencer você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, é preciso você ouvir a palavra. Porque Jesus disse, a palavra de Deus disse, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé genuína é a fé que vem do nosso autor e consumador, Jesus Cristo, que veio para nos dar salvação, vida eterna. Glória a Deus. Porque Jesus, Ele está batendo na porta dos corações. Quantas vezes você já ouviu o Evangelho, ouviu alguém pregando? Quantas vezes o pastor fez um apelo para você? Você quer aceitar Jesus? Você quer? E você, aleluia, glória a Deus, não o aceitou ainda. Você, aleluia, não quer, aleluia, abandonar os seus pecados por amor a Jesus. Por isso que Jesus, como está em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, aleluia, na sua casa, se harei com ele. Ou seja, você vai ser, aleluia, amigo de Jesus, você vai ter comunhão com Cristo. Sabe por quê? Jesus disse isso porque o próprio Deus disse que aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Por isso que Jesus disse que aquele que ouvir a palavra, ou seja, se você ouve a palavra, você crê no Evangelho e você confessa Jesus como seu Salvador e você se torna filho, porque o filho ele é obediente. Glória a Deus, aleluia, seu Pai. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus disse que Ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas Ele veio para fazer a vontade do Pai. E que Ele e o Pai são um. E quem está no Filho está no Pai, e quem está no Pai está no Filho. Talvez você que está me ouvindo precisa encontrar a salvação em Jesus. Talvez você que está me ouvindo, você não crê em Jesus. Você não acredita em Jesus, mas fique certo que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Você tem que acreditar em Jesus, porque é Jesus que vai te levar até o Pai. O Pai, aleluia, é Deus, e o Filho é Jesus. Jesus disse, ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Porque Jesus se entregou, foi entregue como sacrifício vivo por mim e por você.
Jesus foi entregue como sacrifício vivo, derramou o seu sangue por mim e por você. Ele que é o nosso autor e consumador da nossa fé, o salvador das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus é a verdade. Então você precisa viver a verdade segundo os ensinamentos de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque você pode estar preocupado, mas Jesus, Ele quer que você, aleluia, guarde o que é mais essencial, que é a palavra de Deus. Porque não adianta o homem correr de um lado para o outro, desesperadamente, freneticamente, buscando uma saída, sabendo que a única saída está em Cristo, sabendo que Jesus é a saída, Jesus é a verdade, é a vida e o caminho para você que se encontra sem solução para a sua vida. Quem pode resolver os seus problemas é Jesus. Por isso que Ele está batendo na porta do seu coração. Só Jesus pode resolver os seus problemas. Só Jesus pode fazer algo por você. Ninguém mais. Ninguém mais pode. Só Jesus. O homem é limitado, mas Jesus vai além da medicina. Jesus vai além da ciência. Jesus vai além da psicologia. Jesus vai além. Porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Tudo que se foi feito, aleluia, não seria feito se não fosse por meio dele, como está lá em Salmos 19, aleluia. Então, glória a Deus, aleluia. Você precisa reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Não adianta correr de um lado para o outro. Aleluia, quantas portas você já bateu, quantas religiões você já entrou e ainda as coisas estão a mesma. Sabe por quê? Porque você não teve encontro com Jesus. Aleluia, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. A salvação é tão gratuita. Se você quiser Jesus, você pode levantar as suas mãos e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador e passar de criatura a filho de Deus, a servir a Deus. A Jesus disse que a salvação é dom gratuito. Você não precisa vender sua casa, você não precisa colocar nada na fogueira santa. Você só precisa ter o coração quebrantado e humilhado e se arrepender dos seus pecados para que Deus possa te perdoar por meio do Filho, que é Jesus Cristo, que vai te pegar. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E é só Jesus que pode salvar a sua vida. Jesus, Ele deixou claro a sua palavra. Glória a Deus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Muitos estão perecendo, muitos estão sendo enganados, aleluia, com falsos ensinamentos que não são da palavra de Deus. Muitos estão sendo enganados, muitos estão, aleluia, glória a Deus, aleluia, pagando sacrifícios, mas Jesus disse que